Mas afinal de contas, existem mesmo almas gêmeas? O que são as almas gêmeas? Olá, bem-vindos ao Estante Branca. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um livro muito lindo que eu terminei de ler. E eu fiquei apaixonada pela história. Eu li assim rapidinho porque a história é muito envolvente, eu realmente não conseguia parar de ler. E trata justamente desse assunto, almas gêmeas. Esse assunto é um assunto assim muito presente na literatura de um modo geral. Ele existe também na literatura espiritualista, na literatura espírita. O tema é abordado sobre muitos aspectos, então algumas abordagens interpretam muito ao pé da letra, né? Disseminando a ideia de que almas gêmeas, na verdade, é uma alma que foi separada em duas, são as duas metades. Outras abordagens revelam que, na verdade, são almas afins, são duas almas que compartilham o amor. E normalmente já tiveram muitas e muitas e muitas experiências de vidas, né, vidas passadas juntos. Isso dá margem a muitas interpretações, né? Eu prefiro acreditar, né? Eu acredito nessa segunda abordagem, né? Eu não acredito que somos almas incompletas, que tem uma outra metade que está por aí e que nós precisamos encontrar essa outra metade para nos sentir unificadas, por assim dizer, né? Para nos sentirmos plenas. Mas eu acredito que sim, que existem espíritos que são afins e que podem, por que não, compartilhar o amor. E é justamente essa abordagem desse livro. É esse livro aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só o amor é real. Uma história de almas gêmeas que voltam a se unir. Esse livro aqui foi escrito por um psiquiatra muito famoso, o Brian Weiss. Ele tem outros livros publicados, dentre eles um que é muito famoso, chamado Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu não tinha, nunca tinha lido nenhum livro dele, mas eu já ouvi falar desse livro. Esse livro é muito conhecido, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Então, depois de ler esse livro aqui, eu também quero ler esse outro porque eu gostei bastante. A abordagem, né, que o autor dá aos relatos, eu achei muito interessante. Então, o Brian Weiss, ele é psiquiatra e ele trabalha com terapia de vidas passadas. Então, a abordagem terapêutica dele é justamente essa, que através do acesso e das lembranças de vidas passadas, nós podemos ser capazes de curar problemas existentes na vida atual. Problemas muitas vezes comportamentais, psicológicos e às vezes até de saúde. Então ele parte desse princípio, né, que você precisa curar as suas feridas internas para seguir adiante. E é justamente isso que a terapia de vidas passadas se propõe. Então, ele faz um processo de hipnose, de regressão com os pacientes, e os pacientes começam a acessar suas vidas passadas. Então, esse livro aqui, ele relata um caso, é um caso real. Claro que os nomes foram trocados, ele deixa isso claro no livro, e alguns detalhes que pudessem identificar as pessoas foram trocados também. De dois pacientes que ele estava tratando ao mesmo tempo, né, claro, um separado do outro, mas eram dois pacientes que iam até o consultório dele em dias diferentes e faziam o tratamento. Essas duas pessoas, né, um homem e uma mulher, eles nunca haviam se encontrado, não se conheciam, mas o Dr. Brian vai percebendo ao longo do processo de regressão e dos relatos que esses dois pacientes fazem, que na verdade trata-se de
duas pessoas que já viveram muitas vidas juntas e que seriam almas gêmeas. Então é muito interessante os relatos, o momento em que ele percebe ali o ponto em comum, e aí ele se vê inclusive num dilema ético, porque ele não pode interferir, ele não poderia chegar para um e falar do outro, né? Ele não poderia fazer isso. Mas aí ele fica num dilema, porque se essas almas não conseguem se encontrar e ele sabe que são almas gêmeas e que estão um buscando o outro. Aí é muito lindo esse livro. Esse livro é lindo, o relato, as vivências que os dois tiveram, tanto juntos quanto separados. E aqui eu não vou falar o que acontece depois para não estragar a história. Eu recomendo que vocês leiam. Mas é um livro lindo, que nos leva a muitas e muitas reflexões. Vou ler aqui um pouquinho para vocês da sinopse de alguns comentários aqui. Então nós temos aqui no princípio, né, do livro, que ele faz uma reflexão aqui. Teriam sido um casal apaixonado? Seus problemas atuais seriam consequência da dificuldade que uma alma estava tendo em reencontrar a outra? Este livro conta a história extraordinária que invadiu o cotidiano do Dr. Weiss e de 2 de seus pacientes, revelando um enigma que muitas vezes ocorre sem que ninguém tome conhecimento. A diferença é que, desta vez, havia uma testemunha para contar ao mundo o que estava acontecendo. Então, é uma história que vale a pena ser lida. Independente de vocês acreditarem ou não nesse conceito, nessa ideia de almas gêmeas, antes de tudo, uma história de amor. É uma história muito interessante. Vou ler aqui a sinopse para vocês. Este livro conta um dos casos mais extraordinários que o Dr. Brian Weiss presenciou em sua carreira, o encontro de 2 almas gêmeas. Tudo aconteceu de forma inesperada. Elizabeth buscou a terapia de regressão para superar as decepções em seus relacionamentos amorosos. Simultaneamente, o Dr. Weiss tratava de Pedro, que passava por sérios conflitos emocionais e esperava encontrar nas vidas passadas a origem de seus problemas. À medida que o tratamento de Elizabeth e Pedro evoluía, o médico começou a notar uma estarrecedora semelhança entre os relatos feitos por eles durante as sessões, a mesma época e os mesmos fatos narrados de pontos de vista diferentes. Seus problemas emocionais seriam consequência da dificuldade de se reencontrarem? Ele deveria quebrar o sigilo médico e colocá-los frente a frente? As respostas a essas perguntas estão em Só o Amor é Real, uma história fascinante sobre o drama da procura das almas gêmeas. 2 pessoas eternamente unidas pelos laços do amor, que percorreram vida após vida buscando uma outra. Então, pessoal, recomendo a leitura desse livro. Ele é fininho, assim, você consegue ler ele rapidinho. A linguagem dele é muito simples, é envolvente. Ele foi editado pela editora Sextante. Então, eu vou deixar aqui embaixo para vocês as informações a respeito do livro, caso vocês queiram procurar para comprar. Mas, se em algum momento você já teve curiosidade para saber um pouquinho sobre esse tema, recomendo a leitura. Tanto pela questão das almas gêmeas, quanto pela questão da terapia de vidas passadas. Porque aqui, né, nos relatos e conforme o Dr. Weiss vai narrando, né, como ele faz o tratamento, você vai compreendendo ao que se propõe, de fato, a terapia de vidas passadas. E aí a gente entende que não é uma questão de curiosidade. Eu vou fazer uma terapia de vidas passadas porque eu quero saber quais foram as minhas vidas e enfim. Não, ele tem uma finalidade realmente terapêutica. Então é isso, pessoal. Essa é a dica de leitura de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha, deixa um comentário aqui embaixo, porque isso nos ajuda bastante
no engajamento do vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas possíveis. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau!